Existem duas coisas que as pessoas não sabem separar. Existem duas coisas que as pessoas não sabem separar. Existe o anticristo e existe o espírito do anticristo. São duas coisas separadas. O espírito do anticristo, ele é um conjunto de conceitos que prepara a humanidade, principalmente dentro do nível social, psicológico e político, para o recebimento do anticristo. E isso é tão forte que eu estou falando para vocês que eu vou repetir agora, tá? Vou repetir novamente. Existem dois pontos diferenciados aí, que as pessoas não entendem. Existe o anticristo e existe o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é uma condição social, política, econômica, tá? Espiritual, montada dentro de um cenário do planeta que vai preparar as pessoas para receberem o anticristo. Ficou bem claro para você? Quero saber se ficou claro, coloca aí para mim, tá? Digita aí para mim se ficou claro, porque a gente só pode partir a gente só pode continuar se isso ficou claro para você. Espírito do anticristo e anticristo. Espírito do anticristo e anticristo. O espírito do anticristo é um conjunto, tá? É um conjunto de ações, principalmente de ações ideológicas. Principalmente de ações ideológicas no mundo político, no mundo social, no mundo físico, no mundo espiritual. Conjunto de ideologias sendo montando um cenário para preparar todo o cenário para o anticristo. Entendeu? Dois pontos aí diferenciados, tá? Dois pontos diferenciados para você entender sobre essa questão do anticristo. Que foi muita pergunta que eu recebi aqui no Instagram a respeito disso, muita pergunta aqui no Instagram sobre essa questão do anticristo. Aí eu percebi que as pessoas fazem uma confusão. Existe uma confusão, tá? Existe uma confusão muito grande em relação a isso. Existe uma confusão, muito grande em relação a isso. Espírito do anticristo e anticristo. Então a pessoa precisa entender que existem essas duas coisas de forma separada. De forma separada. E para você entender mais um pouco, olha, eu vou dizer para vocês, essa live é uma live das mais complexas que eu já fiz em todos os tempos. Mas você vai entender que eu estou aqui segurando na sua mão até você entender tudo que eu tenho para dizer para você. Até você compreender poderosamente o que nós temos aqui. Você quer segurar na minha mão? Segura na minha mão aí, tá? Segura na minha mão porque a gente vai. Alguém está pedindo para me repetir, então eu vou repetir. Existem dois pontos importantes aqui nos textos bíblicos que você precisa compreender. Existe o espírito do anticristo, que é uma junção de ações ideológicas no mundo social, físico, político e espiritual, que estão preparando um cenário mundial para receber o anticristo. Então existe o espírito do anticristo e existe o anticristo. Nessas esferas, social, política, obrigado, Ana Cleia, que já digitou aí para todo mundo. Segura aí essa do anticristo, segura essa do anticristo e do espírito do anticristo. A gente precisa regredir um pouquinho para a gente avançar, tá? Segura aí. Em Lucas, no capítulo 21, no versículo 24, vai falar o seguinte: cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem em Jerusalém, será pisada por eles. O fim dos tempos também está aliançado, a vinda do anticristo, principalmente, ela está aliançada a Jerusalém. A vinda do anticristo está aliançada, atrelada a Jerusalém. Não é à toa que eu vou para lá 5, 8 vezes por ano. Não é à toa. Porque a vinda do anticristo está atrelada, aliançada a Jerusalém, gente. Ela está muito aliançada. Jerusalém, você pode ir lá hoje. Hoje não, porque a fronteira está fechada. Mas você vai lá comigo em Jerusalém e você vai ver que Jerusalém não é mais pisada.
Jerusalém hoje, atualmente, pertence ao Estado de Israel. Jerusalém é a capital de Israel, mesmo reconhecida desde o ano desde 1967. Jerusalém é capital de Israel. Não é mais pisada, tá? O povo de Jerusalém, o judeu que mora em Jerusalém, ele não cai mais a fio de espada, ele não é mais levado cativo para as nações. Ao contrário, os judeus de todas as nações estão convergindo de volta para Jerusalém. Tá todo mundo voltando. Tá todo mundo voltando para Jerusalém. Então, isso é um dos sinais. Esse aqui é um dos sinais fortíssimos de que o tempo dos gentios está acabando. Isso significa que o olhar do Senhor vai ficar focado ali, bem focado sobre o povo judeu e sobre a nação de Israel. E aí será a hora do anticristo aparecer. Essa é uma das horas muito importantes para o anticristo aparecer. Então, Jerusalém não é mais pisada. Quando a gente for falar sobre a restauração da nação de Israel, a gente vai voltar nesse ponto aqui, que ele é muito importante. Ele é uma dica, assim, muito poderosa para você, extremamente poderosa, para você entender sobre todo esse cenário, ok? Então, voltando lá, são mais de 50 sinais, são mais de 50 sinais que estão formando todo esse cenário mundial. São mais de 50 sinais. Mas você não vai ficar desavisado, sobre todo esse cenário que o Espírito Anticristo está montando, porque você tem a palavra de Deus do teu lado, tá? Você tem a palavra de Deus do teu lado, você tem o Espírito Santo de Deus, né? Você tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, e você tem um Deus que te ama como um pai e que te chama para dentro de casa, para você não ficar lá fora no escuro, no perigo. Eita coisa boa, tá? Eita coisa boa. Você tem um Deus que não vai te deixar fora lá no perigo, à mercê desse anticristo. Não vai. Gente, por isso que as pessoas não podem ter pânico, as pessoas não precisam ter medo, porque Deus, o nosso Pai, não vai te deixar lá fora. Não vai, Ele vai te botar para dentro. E Ele vai fazer como fez os dias de Noé. Ele vai te avisar, olha, Deus foi lá, avisou Noé. Noé ficou 100 e tantos anos construindo uma arca, e nem chover chovia. E ele creu na palavra de Deus, e por conta disso ele foi salvo. Palavra. Vai lá, meu filho, ó, estudo bíblico completo, direto para você ficar sabendo de tudo. Não vai se esquecer de nada, tá? Não vai se esquecer de nada. Bom, vamos lá. O que é o espírito do anticristo? E aí ele vai se unificar agora com o próprio anticristo para você entender. Tá preparado? Quero que você se prepara para você entender sobre isso, tá? O que significa anticristo? O que significa anticristo? Anticristo significa tudo que é contrário, oposto à pessoa de Jesus, à pessoa do Cristo. Tudo que é contrário, tudo que é o oposto à pessoa de Jesus. E aí eu posso até abrir um parênteses para você aqui e te dizer uma coisa, sabe? Posso abrir esse parênteses e te dizer uma coisa. Em cada época da história humana, houve um forte candidato para anticristo. Em cada época da história humana, né? Um dos mais fortes que a nossa memória alcança foi Hitler. Um dos mais fortes que a nossa memória alcança foi Hitler, Mussolini, Stalin. Nós tivemos muitos candidatos a anticristo. Temos até um atual, né, aquele lá da Coreia do Norte, que eu esqueci o nome dele. Né, o nome dele é complicado. Né? Mas em todas as épocas houve um candidato muito forte para se tornar o anticristo. Mas ainda não era. Ainda não era. Ok? Quando for, você vai saber, porque a gente está junto, eu não largo tua mão, tu não larga a minha mão, e a gente está aqui, ó, #juntinhos, acordados para estudar juntos, e nós entendemos o que a palavra fala.
O que é anticristo? É tudo que é contrário, opositor, aquele que faz resistência contra Deus. Vamos ler aqui. Em Tessalonicenses 2, 3 e 4. Tessalonicenses 2, 3 e 4 vai falar: ninguém, de modo nenhum, vos engane. Olha o conselho da palavra de Deus. Aí já entra uma coisa que eu acabei de falar aqui há minutos atrás. O espírito do anticristo, ele trabalha por teses, ele trabalha por ideologias. Ideologias. Ouça bem essa palavra, cuidado com essa palavra, porque ideologia, ela não é ciência, tá? Ideologia não é ciência. Ideologia é alguém que lá atrás, talvez séculos atrás, pensou alguma coisa contrária à palavra de Deus, oposta à palavra de Deus, criou uma tese sobre aquilo e hoje as pessoas estão tomando aquela tese como verdadeira, como verdade pura. Por isso que a palavra diz: ninguém de modo algum vos engane, porque ideologias enganam. Porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se ele próprio fosse Deus. Então, queridos, aqui é muito claro que vai existir um espírito de engano. É muito claro. Cuidado, de modo nenhum que ninguém vos engane, porque vai existir uma tentativa muito forte de engano. E esse engano não vai acontecer sem que antes venha uma grande apostasia. Mas tudo isso vai apontar para o anticristo e ele é aquele que se opõe a tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto a Deus, dentro de todas as áreas que você pode imaginar.